Olá, povo de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de abril de 2020, estamos começando mais uma semana debaixo da graça do Senhor. Até que o Senhor nos ajudou e certamente continuará a nos ajudar. A promessa dele é que jamais ele nos deixaria, nunca nos abandonaria. Então ele está com você, com a sua família, está comigo. Seguiremos em frente. Para a nossa oração da noite hoje, a nossa meditação, quero meditar com os irmãos em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, e diz o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Texto poderoso. No capítulo 2, nós observamos no último estudo que Paulo confrontou os falsos mestres com as suas heresias e ensinou para os colossenses o antídoto para vencer essas heresias. E o antídoto era exatamente a suficiência de Cristo, que eles deveriam estar cada vez mais fundamentados na suficiência de Cristo. Hoje, passando para a parte prática da carta, o apóstolo usa de uma estratégia positiva, de uma estratégia para animar aqueles irmãos. Observe bem que no versículo 20, ele tinha falado, admoestado os irmãos de forma mais negativa. No versículo 20 ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês ainda estão preocupados com esses rudimentos, como se vivesseis ainda no mundo? Então agora o apóstolo Paulo usa de uma estratégia positiva, afirmativa. Ele disse, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. A partícula que aparece aqui, na realidade, é uma partícula positiva, né? Essa condicional se, ao invés de significar uma incerteza, uma coisa que não fosse real, na realidade, ela estava significando o seguinte: se conforme realmente é, visto que, ou seja, vocês agora de fato são novas criaturas em Cristo Jesus. Vocês de fato agora nasceram de novo. Em virtude disto, então, ele está dizendo o seguinte: visto que vocês ressuscitaram com Cristo, agora o desafio é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, exaltado à destra do Pai. Então, vamos observar que nesta palavra, nessa admoestação positiva, fazendo com que os colossenses vivessem agora na prática a nova vida que eles tinham em Cristo Jesus, Paulo usa dois verbos. Primeiro, buscai, e o depois, pensai. Buscai as coisas lá do alto. O verbo que Paulo usa aqui, na realidade, ele significa o seguinte: ponham o vosso interesse, ou seja, empenhem-se para descobrir ou a fim de encontrar, procurem as coisas lá do alto. Na realidade, o apóstolo Paulo está falando das riquezas, dos privilégios, das verdades, das realidades e das bênçãos espirituais, ou seja, as coisas lá do alto, do reino celestial, onde Cristo vive exaltado. Portanto, na visão de Paulo, ao contrário dos falsos mestres, dos inimigos da cruz, que só se preocupavam com as coisas terrenas, conforme Paulo ensinou aos Filipenses, capítulo 3, verso 19, e agora esses falsos mestres que apareciam na região de Colossos apenas buscavam a sabedoria dos homens, né, conforme os rudimentos do mundo e não Cristo, e não conforme Cristo, versículo 8, nós, os que já estamos ressuscitados em Cristo Jesus, nós que ressuscitamos com Cristo, devemos buscar a sabedoria de Cristo, o conhecimento de Cristo. Ele já tinha dito que em Cristo reside todo o conhecimento, toda a sabedoria. Paulo está dizendo que, visto que estamos em Cristo,
e temos acesso a Ele, e Ele é a fonte de toda a sabedoria e de conhecimento, nós não precisamos mais das filosofias vãs, nós não precisamos mais dos mistérios, dos místicos, não precisamos mais recorrer ao rigor ascético dos gnósticos e nem dos judaizantes. Por isso, devemos nos empenhar para conhecer cada vez mais as riquezas celestiais em Cristo Jesus. O segundo verbo é pensai. Esse verbo, na realidade, ele não significa apenas um estado mental, um exercício mental, uma situação emocional. Não. Aqui Paulo está falando de uma real motivação, uma motivação que muda a nossa ação e a nossa conduta. Então ele está dizendo, buscai as coisas lá do alto, procurai conhecer os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo Jesus e se motivem com isso, ou seja, que as coisas lá do alto sejam a nossa motivação, que nós estejamos motivados e por causa dessa motivação a nossa ação e a nossa conduta serão diferentes. É isso que ele está dizendo, que as coisas lá do alto nos mantenham focados e motivados. E depois ele diz aí ainda, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, ele está falando da totalidade da nossa nova vida em Cristo Jesus. Na realidade, ainda existe muita coisa dessa nova vida que nós ganhamos em Cristo que ainda continua oculta em Cristo. Estas coisas só serão reveladas na volta do nosso Senhor Jesus, quando Ele se manifestar. Então, o seguinte, nós não somos hoje aquilo que haveremos de ser. Mas como dizia Martin Luther King, graças a Deus não somos mais o que éramos. Então, quando Jesus se manifestar, então a totalidade da nossa vida se manifestará com Cristo Jesus. Mas um detalhe curioso, nós ainda não somos tudo aquilo que a nova vida cristã nos dá, mas ninguém pode tomar o que de fato já somos em Cristo Jesus. Nele, toda a totalidade da nossa nova vida está segura. Você pode crer nisso. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso foco tem que estar nas coisas dos céus. A nossa motivação nas coisas dos céus, no conhecimento de Deus, sabedoria de Deus e aguardando a manifestação do nosso Senhor Supremo Pastor. É assim que nós temos que viver. Futuro direcionando o nosso presente. Nossa convicção daquilo que será, motivando a nossa vida hoje. Nesse tempo de pandemia, é assim que nós temos que viver, focado nas coisas de Deus, preocupado com os conhecimentos de Deus e não com os conhecimentos dos homens, com essas coisas que nós temos ouvido todos os dias. Meu querido irmão, que Deus te abençoe a sua casa. Minha oração é que você e toda a sua família sejam cobertos pela graça especial de Deus. Boa noite e que Deus seja contigo. Está oculta juntamente com Cristo em Deus.